Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Alan Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei e hoje vamos trazer aqui mais um Alan Barbieri Responde, onde temos o objetivo de esclarecer algumas dúvidas enviadas pelos nossos ouvintes do programa Casa de Lei na Rádio Talk de Aruanda, assim como perguntas hoje enviadas também aqui pelo YouTube, né? Existe aí na descrição do vídeo alguns links de redes sociais, e-mail que você pode participar. Então você que está me assistindo nesse momento e que nunca acompanhou o nosso programa, você pode participar enviando seus questionamentos sobre Umbanda, sobre espiritualidade, através dos links que estão à disposição. Tá bem? Então participe, seja bem-vindo. Hoje vamos dar continuidade, né, a esse nosso bloco de responder perguntas. Esse objetivo tem agradado a muitas pessoas, porque de alguma forma a gente consegue trazer diversos esclarecimentos em um curto espaço de tempo, de forma objetiva também. As perguntas elas nos possibilitam falar de várias coisas, então isso é válido para todos nós. Aqui atrás eu tenho a Vânia hoje, né, fazendo uma participação exclusiva aqui, fingindo que está trabalhando, né? Brincadeira, 2 horas da manhã agora, a gente está gravando esse vídeo de madrugada para conseguir colocar a tempo aí aqui na quinta-feira para vocês. E a gente aqui não para, né? Sem parar mesmo. Bom, vamos lá. Hoje eu vou tentar responder aí pelo menos umas 3, 4 perguntas dentro desses 12 minutos que a gente tem aberto, né? Para poder trazer esses esclarecimentos. Primeira pergunta do Reginaldo. Boa tarde, meu amigo, e muito axé. O uso do brajá é indicado somente nos dias de trabalho ou pode ser usado também no dia a dia como proteção? Desde já agradeço, meu irmão. Obrigado, Reginaldo, obrigado pela sua participação. Eu acho que o brajá, o guia, você usa, vamos entender que seja a mesma coisa, né? A guia usada no terreiro de Umbanda. Eu recomendo o seguinte, a guia que você usa no terreiro, ela sirva apenas para o seu ritual, né? Para dentro do terreiro, para usar dentro da prática do terreiro mesmo. Se você quiser uma guia, um fio de contas, um colar de pedras, para usar como proteção no dia a dia, você pode comprar uma parte, né, e consagrar. Consagrar como? Você pode lavar esta guia com as ervas do orixá, aqui nas ervas na água, né, uma cera, como alguns conhecem o termo, né, na água, deixa essa guia de molho nessa água, acende uma vela da cor desse orixá depois de ter lavado, peça que consagre e manche aquela guia para que você possa usar no seu dia a dia. Assim como você pode pegar essa guia também e levar no terreiro, né, e pedir para um guia consagrar, também tem aí a mesma força de qualquer forma. Mas o ideal, meu irmão, é que você use a guia do terreiro somente no terreiro e a guia de proteção lá para o seu dia a dia, no seu cotidiano, somente no dia a dia, você não usa as mesmas na mesma ocasião. Tudo bem? Assim você consegue dividir as energias, porque a guia que está consagrada para o seu ritual dentro do terreiro, ela tem um objetivo, ela tem uma função, e para o seu cotidiano é outra função. Então o ideal é que você tenha guias separadas nesse caso, tá bom? Meu irmão, obrigado pela sua participação, participe sempre ao nosso programa aqui, tá? Outra pergunta, Léo. Tenho uma certa dúvida em respeito ao meu cigano. Como eu descubro quem é ele? Léo, obrigado pela sua participação, tá? Você descobre as suas entidades e assim serve para todos que estão nos assistindo. A gente descobre o nome dos nossos guias vivenciando a realidade de um terreiro de Umbanda. Você ter o nome do guia não muda nada na sua vida, não vai adiantar nada se você souber o nome daquele que te acompanha, daquele que te auxilia. O ideal é que você vivencie a realidade de um terreiro, entenda o contexto, né, o que é a religião de Umbanda, quem são os orixás, qual que é a ligação dos orixás com os guias espirituais, o que este guia manifesta quando está presente no terreiro de Umbanda, quais são seus valores, o que ele traz e o que espera de você, o que ele quer de você como ser humano nesse seu caminho de evolução. Entender toda a estrutura, de alguma forma, espiritual desse guia, os orixás que ele é sustentado, a forma de ele trabalhar, o seu campo de atuação e o que ele espera de nós é a prioridade. Não, a prioridade nunca é o nome. As pessoas querem, né, saber o nome do orixá, ou o orixá que está regendo a minha coroa, ou saber o nome dos meus guias. E às vezes é uma preocupação desnecessária porque essa não é uma informação importante agora. Porque se você souber o nome do seu orixá agora, você não vai fazer nada com essa informação. E se você souber quem é este guia, também nada vai ser feito com essa informação. Quando você entende todo o contexto, você entende o valor de
de por que este guia te acompanha, o real valor, o real motivo deste guia estar ao seu lado. Então, meu irmão, eu recomendo para você estudo, vá buscar conhecimento. Se você tem afinidade, vá buscar uma casa espiritual, conheça essa casa, busque saber como fazer parte de alguma forma de algum desenvolvimento, de algum aprimoramento mediúnico, para você poder vivenciar essa realidade umbandista. Na teoria, com estudo, e muito estudo, óbvio, e na prática também, que é essencial. Tá bem? Obrigado pela sua participação, Léo. Seja sempre bem-vindo também aqui ao nosso programa. Bom, outra pergunta que é um pouquinho longa, mas dá tempo de ler, que é do Jorge. Prezado irmão Alan, é com muita felicidade que parabenizo-lhe por sua missão. Que seus guias deem sustentação para continuar a disseminar seus conhecimentos conosco. Obrigado, Jorge. Generosidade sua, mas a nossa missão verdadeiramente assim é muito nós com nós mesmos, né? A gente tem a missão, eu acho que todos nós como médiuns temos, de buscar entender quem somos, os nossos defeitos, o que nós precisamos aprimorar. Essa é a real missão do ser humano na Terra, seja médium, sacerdote ou não. É nos conhecer e aprender a lidar com o melhor e o pior que temos em nós. Eu acho que essa é a nossa missão. O resto é compromisso, né? A gente assume, aceita, se permite e leva adiante. Ele diz, sou estudante assíduo de nossa Umbanda e acompanho alguns irmãos pela distância que nos separa. Você, Alan, Gero Maita, Rubens Saraceni e outras pessoas que você cita aqui. Como todo estudante, busco pelo saber e, para tanto, lhe sou seguidor de suas ideias. Momentaneamente, tenho duas questões que gostaria de sua ajuda para entender. São: uma, em outros segmentos na religião que se confundem com a Umbanda, ou se parecem ou possuem traços com a nossa religião, no que se refere ao jogo de búzios, que é um segmento africano. Em nossa Umbanda não poderia se ter algo parecido, senão como proceder no caso de sabermos os orixás regentes daqueles participantes ou consulentes. No caso, orixás de cabeça e do corpo de suas passagens. Ou essa condição não se faz necessária na nossa Umbanda? Bom, a primeira pergunta que você faz é, na Umbanda, né, nós não temos tradicionalmente o Meridilogum, né, ou o jogo de búzios, para reconhecer ou identificar quem são os orixás regentes da coroa de um médium ou consulente. Então, quais os mecanismos que nós usamos? Na verdade, cada terreiro de Umbanda tem as suas particularidades. Há terreiros que sim têm o uso do jogo de búzios. O Pai Ronaldo Linares, por exemplo, ele trouxe, né, dentro da sua formação e forma sacerdotes, babalaôs desta forma, passando para eles um procedimento de leitura de jogo de búzios, muito particular, né, dele, e que hoje muitos terreiros de Umbanda acabam usando desse recurso. Conheço alguns que fazem dessa forma. Existem outros terreiros de Umbanda que também usam o Meridilogum, porque o dirigente traz uma bagagem de um culto afro-brasileiro, veio do candomblé para a Umbanda e traz ali os seus conhecimentos. Agora, os terreiros de Umbanda que não têm essa influência, ou que não têm deste conhecimento, utilizam dos recursos que são próprios muitas vezes. Por exemplo, há casas que o próprio guia, mentor-chefe, guia responsável daquele terreiro, ele que identifica os orixás da coroa do médium. Há outras casas que o dirigente mesmo diz e algum procedimento específico. Enfim, cada casa tem as suas particularidades e todas são importantes, reais e essenciais. O que a gente julga aqui, meu irmão, com bastante clareza eu posso te dizer, é que a prioridade nunca é o nome do quem é o orixá. Tá? A gente aqui tem por orientação do pai Joaquim de Aruanda, que é o preto velho, responsável por identificar quem são os orixás da coroa do médium, de não ter isso como prioridade. O médium precisa vivenciar todos os orixás, ele precisa vivenciar todas as qualidades, todas as vibrações, ele precisa sentir a manifestação de cada um desses orixás dentro de si e vivenciar isso no dia a dia, ver o quanto desses orixás lhe falta, quanto desses valores ele tem que aplicar na sua vida. Saber que eu sou filho de um orixá não muda em nada na minha vida. Eu entendo que algumas casas que seguem obrigações, feituras, iniciações, é uma necessidade se ter o orixá da cabeça, porque para fazer as obrigações eu tenho que saber quem é o meu orixá. Mas a nossa casa, que nós não seguimos essas obrigações, feituras, iniciações, então não se faz necessário a prioridade quem é esse orixá. Então por isso nós vivenciamos com plenitude todos os orixás. Todos nós somos filhos de todos, assim entendemos, então nós cultuamos coletivamente todos eles como filhos iguais, mesmo grau
do mesmo nível parentesco, né, com estes pais orixás. Nenhum deles estão distante de nós, todos estão dentro e temos que aprender a manifestar um pouquinho de cada um. Mais tarde, na necessidade de cada médium e a caminhada de cada um, é identificado quem é o orixá deste médium para que ele possa aprender a aplicar ainda mais dessa essência na sua vida, entendendo como ele precisa dessa essência em si próprio. Tá bem, meu irmão? Então, resumindo, cada terreiro tem sua forma de ver, mas eu já adianto que isso não é uma prioridade, não deve ser uma preocupação, muito parecido com a pergunta anterior, né? E a sua segunda pergunta é: em outros segmentos religiosos, como os de chamados nação, Jeje, Nagô, etc., um babalaô, babalorixá, não podem fazer obrigações como amacis, buris, etc., em seu companheiro, marido ou sua companheira esposa e filhos de sangue. Na Umbanda, em seus rituais citados acima, bem como em outros também, seguem essa mesma doutrina regra, ou é possível sim que um dirigente faça obrigações rituais em seus familiares? Desde já agradeço pela atenção e esclarecimentos. Ótima pergunta sua, porque muitas pessoas já nos questionaram isso. Né? Não existe realmente essa restrição em algumas casas de nação, especialmente em algumas tradições. Na Umbanda não há necessariamente essa restrição. Pode haver dentro de um terreiro essa restrição? Pode. É uma particularidade do terreiro. A gente sempre gosta de lembrar. Cada terreiro tem as suas particularidades. Eu vou dizer pela nossa casa, né, e dentro de muitas casas que a gente conhece de Umbanda e de várias vertentes, que essa não é, na verdade, esse não é um problema, uma restrição. Não há um problema eu como dirigente, por exemplo, a Vânia, minha esposa, e eu realizo todos os procedimentos necessários para ela de consagração, iniciação, desenvolvimento mediúnico, aprimoramento mediúnico, que todos nós estamos o tempo todo, constantemente, eternamente. Né? Eu participo de tudo dela, ela participa de tudo meu. Então nós temos ali uma sintonia e é necessário que seja dessa forma, porque tem que ter alguém que conhece você muito bem, que saiba lidar com você, que saiba das suas necessidades muito de perto. E hoje muitos terreiros são formados por casais. Né? É natural que hoje se veja muitos casais compondo a dirigência de um terreiro. Exatamente, talvez por essa necessidade também, né? De haver uma cumplicidade, uma organização maior. É necessário que se tenha esse braço direito sempre no terreiro. A Vânia é o meu braço direito mesmo. E eu faço tudo o que é preciso para a sua mediunidade e ela para mim. Então há uma troca, uma conciliação muito grande dentro desse trabalho. E não há nada afeta a nossa relação por conta disso. Tá bem? Então eu conheço muitos outros casais também que realizam seus trabalhos dessa forma, em conjunto, sem precisar ir em outro terreiro cuidar da sua coroa. Tá? Então, meu irmão, eu já adianto para você que na Umbanda nós não temos essa restrição. Então, muito obrigado pela sua participação, pelas suas perguntas que foram ótimas também. Bom, gente, encerramos aqui mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Peço que você se inscreva no canal para receber as atualizações. Aí o YouTube te envia por e-mail sempre que um novo vídeo nosso é publicado. Acesse o nosso site casadelei.org.br, dá uma olhadinha na agenda do templo. Temos nessa semana a gira de Exu e Pombagira. Venha participar, os nossos atendimentos são gratuitos. Não fazemos amarração, trabalhinhos, não atendemos pedidos, né? A gente sempre enfatiza isso, que o objetivo sempre de buscarmos ajuda em um terreiro é para aprendermos a identificar qual que é a nossa responsabilidade diante do problema. E o terreiro tem essa função, de nos auxiliar a encontrar qual é a nossa responsabilidade. Sejam bem-vindos, casadelei.org.br, dá uma olhadinha na agenda, programe-se e venha nos visitar. Muito obrigado a todos vocês, eu me chamo Alain Barbieri e conto com vocês nos próximos vídeos. Compartilhe na internet, divulgue por aí e vamos em frente, tem muita coisa boa pra gente falar ainda. Axé!